Deus, amém. Brunão, meu irmão, vem para cá. Eu vou deixar livre para você, fica à vontade, deixa o Espírito Santo usar, porque eu já sei que já usa grandemente. Veio lá de Itatiba aqui para nos abençoar com a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem algo poderosíssimo para falar hoje. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Boa noite a todos. Estão bem? Desculpa a demora, a gente veio ali pela Anhanguera e desde lá do parque ali a gente pegou um trânsito gigantesco para chegar aqui, mas eu louvo o nome do Senhor Jesus, porque aqui nós estamos. Eu estou com o coração ardendo para aquilo que Deus tem para revelar a nós, nos ensinar, nos fortalecer no seu espírito, para que a gente possa andar e se mover diferente neste mundo. Também saúdo a todos que estão em casa, online, seja bem-vindo a essa live, que você possa ser tocado, transformado na sua casa. Amém? Gente, pode se assentar, tome o seu assento. Se você estiver aí com a sua Bíblia, seu smartphone aí, poder abrir comigo. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Deixa eu só abrir aqui. Onde está? Deixa aberto aí comigo. Na carta que Paulo escreve aos Romanos. Particularmente eu tenho um carinho muito especial por essa carta. Desde então, uma das epístolas mais maravilhosas que Paulo escreveu, que foi fundamento para Martinho Lutero na Reforma, onde Dr. Martin Lloyd Jones dedicou a sua vida a escrever, aos romanos. E dizem também que se removesse todos os livros da Bíblia e deixasse apenas Romanos, nós tínhamos uma síntese total da obra de Cristo, da redenção, da nossa vida e assim por diante. É interessante porque nós, como cristãos, nós vivemos duas fases de vida. A primeira vida você viveu de uma forma que não agradava a Deus. Sua primeira forma de viver, ela não foi tão boa e tão legal assim. Só que em determinado momento a gente teve um encontro especial com Deus. Então agora a gente acaba entrando em uma nova vida. Talvez você esteja aqui e fala: Bruno, eu já nasci em um berço cristão. E eu digo para você que eu também nasci em um berço cristão. Meus avós eram cristãos, a minha mãe, minha família, o meu irmão são cristãos. Eu sou filho de assembleiana, gente. A minha mãe é uma mulher que usa coque e que lidera o grupo das irmãs na Assembleia de Deus. Casei com uma mulher que está ali, maravilhosa, chamada Itairine. É meio difícil o nome, é baiana, tá, gente? Então aquele lado os nomes são mais difíceis mesmo. Só que é Itairine. Estou ali também, hoje eu tenho a honra de estar acompanhado da minha sogra. Se você fazer uma exegese de Pedro, você vai entender que Pedro traiu ou negou Jesus, porque Jesus curou a sogra dele. Mas depois ele teve um encontro com Cristo e ele transformou a sua vida. Brincadeiras à parte, estou com a minha sogra Rosana também, que é uma bênção na nossa vida. Tenho a honra de estar com ela, geralmente ela vai com a gente também. Mas, mesmo nascendo em um lar cristão, existe um momento da nossa vida que nós precisamos decidir a Cristo. Filho de pastor não é pastorzinho, filho de peixe não é peixinho.
mesmo tendo sido ensinado no Evangelho, mesmo nascendo na igreja, sendo proativo dentro da igreja, ministrando, tocando em congressos, viajando com o pessoal, participando de teatro e etc. Chegou um momento em que Cristo falou: agora você precisa decidir se você é proativo ou se você é cristão. Se você está indo para a igreja simplesmente por um objetivo seu, ou se eu faço parte e quero transformar você. Então nesse dia eu falei: Deus, eu quero viver algo novo, eu quero adentrar a nova vida. Então nós vivemos duas fases de vida: uma vida longe de Cristo e uma vida a qual a obra de Cristo, a qual a vida de Cristo começa a fazer parte do nosso ser e começa a transformar de fato a nossa vida. Paulo escrevendo aos Romanos, se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 11, você vai ver Paulo descorrendo nesses capítulos a obra maravilhosa de Cristo, Cristo e Adão, salvo por meio da fé, a graça que nos leva à salvação, Paulo combatendo as obras, Paulo mostrando a predestinação e a eleição de Cristo, apresentando uma síntese gigante e poderosa a respeito do Evangelho e a respeito da transformação. Se você começar a observar então do capítulo 12 em diante, Paulo vai pegar toda essa obra de Cristo, toda essa estrutura de Jesus, da fé, da salvação, da eleição e assim por diante. Então Paulo começa a dizer assim, agora vocês precisam viver aquilo que eu vos ensinei. Então no capítulo 12 de Romanos, Paulo começa a descrever a nova vida. Como que um cristão agora então, ele tem que se comportar no mundo, qual que tem que ser os frutos desse cristão, e como que ele tem que se revelar. Então Paulo começa dizendo, rogo-vos. Quando Paulo fala rogo-vos, ele não está falando assim, por favor. Paulo está de fato trazendo uma força e uma ação na palavra. Ele fala, pelo amor de Deus, eu rogo-vos, que pela compaixão de Cristo, vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente ou racional. Então ele continua, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação ou metanoia da sua mente. Logo depois que Paulo então esboça no capítulo 12 essa forma como nós precisamos viver e como nós temos que viver, Paulo vai dizer então a respeito dos dons. Paulo diz, não ache que você é maior do que alguém, não se coloque acima pelo dom que você tem, mas saiba usar o teu dom de uma forma correta. Se é profecia, profecia, se você prega, prega. Se você canta, canta, se você toca, toca da melhor forma, entendendo que é a graça de Deus. Logo em seguida, Paulo vai dizer sobre as virtudes recomendadas, a partir do verso de número 9. Então Paulo começa a dizer para nós qual é as virtudes que um cristão precisa ter em sua vida, exalar em sua vida, mostrar em sua vida de fato. Quais são os frutos evidentes que um cristão precisa ter? Dentro dessa lista gigante de obediências obrigatórias de um cristão, Paulo vai descrever inúmeras delas: o amor, a generosidade, a honra e assim por diante. Mas eu quero me ater com você no verso de número 12. Olha comigo, Romanos 12, verso de número 12. Paulo vai dizer assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração.
dentro desse contexto, Paulo vai trazer algumas questões de vida pessoal, algumas questões de vida familiar e algumas outras. Mas quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção quando Paulo chega neste ponto e ele mostra alguns sentimentos. Eu quero falar com você sobre 3 coisas que está aqui dentro do verso 12, que são fundamentos para uma vida cristã. Quero falar com você 3 pontos que vai nortear a sua história, 3 pontos que vai mudar a sua forma de viver, 3 pontos que vai te dar uma chave poderosa para que você possa viver de uma forma diferente. Há muito tempo o homem busca uma forma e um jeito de viver. Há muito tempo o homem procura soluções em uma roda gigante, inconstante, para que ele possa obter uma vida saudável e que ele possa ser feliz da forma que ele quer. Mas nós se enganamos, porque quando nós buscamos do nosso jeito, ou quando nós imaginamos do nosso jeito, nunca vai dar certo, porque sempre há uma nova coisa, sempre há uma nova roda, sempre há um novo jeito, sempre há um outro caminho. Mas aqui Paulo deixa 3 princípios básicos, que eu tenho certeza que se eu e você atentarmos a esses princípios, a nossa vida como cristão será diferente. Paulo começa dizendo: alegrem-se na esperança. Algumas traduções vão dizer: regozijai-vos na esperança, que é a mesma coisa. Um ponto que nós buscamos: alegria. Quem não quer buscar alegria? Quem não quer buscar uma felicidade plena? Quem não quer buscar algo em que você possa levantar um sorriso lindo e dizer: eu consegui chegar aqui? Mas amanhã, aquele carro que você tanto procurou, você conquistou, já apareceu um de 2022, mais chique. Aí você quer o de 2022, os caras já vêm com um Tesla, que anda sozinho. Você não precisa fazer nada, pode ir tomando sua Coca-Cola e você chega na Bahia, né, Rosana? Sem precisar nem colocar a mão no volante. E aí a gente vai querendo algo, buscando alegria, e quando você consegue esse Tesla, me passa um amigo seu em um helicóptero, chegando na Bahia em cerca de 30 minutos. Você fala: eu preciso disso agora. E aí vai ficando inconstante, essa alegria nunca é verdadeira. Cristo ele vai dizer bem-aventurado em Mateus 5, o salmista vai falar nos Salmos 1 sobre ser bem-aventurado, de fato uma felicidade além do que nós podemos pensar ou imaginar. Só que essa felicidade a gente só obtém, a gente só alcança essa felicidade quando ela está apontada ao direcionamento correto. Quer ser feliz de verdade? Siga o que Paulo diz: alegrai-vos no quê? Alegrai-vos no quê? Tem alguém comigo aqui? Na esperança. Olha para onde Paulo aponta a verdadeira alegria. Não as coisas terrenas e passageiras, não aquilo que nós imaginamos ser alegria, mas na esperança. Qual é a esperança de um salvo em Cristo? Não é o próximo Bolsonaro, se é Bolsonaro, se é Lula ou se é outra pessoa. A nossa esperança não pode estar em algo político, em algo que seja transitório, em algo mundano, porque as coisas do mundo jaz do maligno. Nós não temos mais, meus queridos, presta atenção, nós não temos mais que depositar, já é anos que a gente precisa aprender a não depositar a nossa esperança, a nossa alegria nas coisas mundanas. Tenho uma triste notícia para você: o mundo vai piorar mais ainda. Alegro-me em que o Covid está sendo algo já passado e está aí
Mas eu posso te dizer também, prepare-se, porque pode vir coisa ainda pior. Eu me alegro, mas ao mesmo tempo que eu me alegro, eu sei aonde eu vou depositar a minha alegria, na esperança. Mas qual que é essa esperança então, Bruno? Que a minha alegria tem que estar fixada, formada e direcionada. Duas esperanças. Primeiro, na volta de Yeshua nos ares, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vem com os olhos como chamas de fogo, os seus cabelos brancos como a neve. Esse é a nossa esperança, quando a igreja encontrará com Ele nos ares, e então reinaremos para sempre com Cristo. Outro ponto que Paulo vai apontar a nossa alegria na tal esperança, é descrita e escrita em todas as páginas da Bíblia, no nosso corpo glorificado, numa vida glorificada, aonde não terá mais dor, aonde não terá mais tristeza, aonde não terá mais angústia, aonde não terá mais preocupações, aonde o pecado não dominará, aonde a morte não chegará mais. Essa é uma palavra que literalmente eu converso muito com a minha esposa. Recentemente ela perdeu o seu pai e às vezes bate aquela crise de tristeza, e ela fala: estou sentindo muita saudade. Eu digo: alegre-se na esperança daquele breve reencontro, aonde o corpo do seu pai não terá mais um câncer que o destruiu, aonde glorificado de todas as coisas e imundícias desse mundo, ressurreto para reinar junto com você. Quando a sua esperança estiver de fato fixada nessas duas obras redentoras de Cristo, então de fato você irá descobrir o que é a alegria. Essa esperança, ela não contém incertezas, porque Deus não é homem para que minta. Pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. É uma esperança que não abre pontos e não dá pontos para a incerteza. Qualquer outra esperança terrena, ela vem carregada de incerteza. Você não sabe se acontecerá ou se não acontecerá, se frutificará ou não frutificará. É um tiro em um ponto incerto. Mas a certeza, a esperança da Bíblia, ela não contém incertezas. Outro ponto, ela ainda não se realizou, mas Cristo nos assegura disso. Jesus, quando ele está subindo aos ares, ele vai falar assim: eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então ainda não se realizou por completo, mas Cristo nos dá a segurança e nos assegura dessa promessa. As promessas da Bíblia, elas são claras e elas são certas. Cristo é a base de toda a nossa esperança. Uma alegria fixada na esperança, meus irmãos, é uma alegria certeira. Você pode errar muito na sua vida, mas quando você disser: eu espero aquele que há de voltar, as suas palavras não têm incerteza, mas têm segurança. Vocês estão aqui comigo? Amém? Amém? Segundo ponto que Paulo vai nos ensinar, nesse pilar de fortalecimento e de vida que transforma. Ele diz: sejam pacientes na tribulação. Outro ponto, paciência. Não é algo que nós procuramos muito. Quem aqui precisa ter muita paciência? Acho que no seu emprego amanhã você já está pensando: vou ter que chegar lá e ter uma paciência para começar a semana. Não é verdade? É algo que nós procuramos muito, ser paciente. Em um mundo caótico, em um mundo de correria, em um mundo desenfreado. Eu estava vindo agora aqui na estrada, parava.
Esses caras de São Paulo não podem ficar para São Paulo, precisa vir para o interior, procurando ter paciência. Paulo vai dizer: sede paciente na tribulação. Ser paciente é uma pessoa que sabe esperar, que sabe ter calma. Quão difícil e quão impossível às vezes parece ser paciente, esperar as coisas se encaixarem, as coisas acontecerem. Por quê? Fomos criados numa cultura fast food, aquela cultura McDonald's, que a pessoa tem menos de 10 segundos para entregar o seu Big Mac, a sua batata, a sua coca e a sua torta de banana. Fomos criados em uma cultura que é para ontem. Você percebe os seus filhos, quando eles te pedem algo, eles querem: pai, compra ontem aquele carrinho. É para já. Nós vivemos dentro dessa cultura impregnada. Mais difícil ainda é quando nós temos que ser paciente diante de uma tribulação. Ser paciente diante de algo difícil, ser paciente diante de um deserto que estamos atravessando. É algo mais complicado, é algo mais difícil. Mas deixa eu te dizer, Deus, Ele é especialista em procurar em você ou em discipular você em paciência. Deus, Ele nunca vai obter, Ele nunca vai querer filhos mimados. Deus não faz para ontem, Deus faz na hora certa, no momento certo e na hora exata. Deus faz quando encontra em você uma maturidade para que possa se fazer. Enquanto Ele não encontra, Ele é paciente em deixar você no deserto e nas tribulações da vida. Interessante que tribulação, quando nós olhamos essa palavra tribulação, ela significa prensa de azeite, aonde você consegue extrair o suco do azeite ou o suco da uva. É uma prensa. Getsemane, quando Jesus vai subir ali para orar, antes de ser beijado por Judas e entregue, Getsemane significa prensa de azeite, aonde é extraído a melhor parte do azeite. Então a tribulação, ela é uma prensa divina, aonde Deus busca extrair de mim, de você, a melhor porção do azeite, a melhor porção do suco. A tribulação de Deus na nossa vida é desta forma. No grego significa tribulum. Tribulum era um material utilizado na época que tirava a casca de um cereal. Deus sempre vai tirar a casca da nossa vida. Deus sempre vai tirar aquilo que impede o viver em Cristo. Deus sempre vai tirar algo que nos impede de caminhar um pouco mais, de descer alguns níveis mais, de afundar em alguns pontos maiores. Porque Deus ama. Como Deus ama, Deus vai tratar. E essa é a forma de Deus trabalhar. Sempre por meio de uma tribulação, sempre por meio de um deserto. Você vai ver em Mateus 5, no verso 10 ao 12, 2 Coríntios 4, 17, depois você pode ler na sua casa, Jesus dizendo em Mateus 5, no sermão das bem-aventuranças do monte, sobre tribulação. Paulo falando novamente em 2 Coríntios 4, sobre tribulação. Olha que interessante. O nosso deserto, as tribulações da nossa vida, ela nos dá uma voz. Entenda sempre, as escolas da nossa vida produzem eco, mas o deserto, a tribulação, ela nos dá uma voz. Tem muitas pessoas querendo ser uma voz dentro de escolas humanas, enquanto Deus procura uma voz no deserto. O deserto é a escola de Deus, a tribulação é o caminho de Deus, a vida de Deus, o lugar de Deus, aonde Deus transforma, muda, restaura e então envia.
Talvez você esteja aqui e você queira ficar na sua vida cotidiana. É uma escolha minha e uma escolha sua. Mas eu tenho certeza que todos que estão aqui, Pastor Felipe, quer viver algo novo em Cristo. Todos que estão aqui quer ser uma voz em Cristo. Todos que estão aqui quer mudança, quer ser uma flecha nessa nação, quer participar do avivamento que há para vir. Todos que estão aqui quer ser usados na mão de Deus. Então, bem-vindo ao deserto. Bem-vindo às tribulações. Tem dois níveis de tribulações na nossa vida. Tem aquelas que são naturais da nossa vida e tem aquelas que vêm a nós por meio de sermos seguidores de Cristo. As tribulações naturais da nossa vida é decorrente do pecado. Temos problema para pagar conta, temos problema para conquistar algo, temos problema numa troca de emprego, temos problema na alavancagem da nossa empresa, são problemas cotidianos. Mas existem outros problemas que eles vêm por meio de seguirmos a Cristo, onde pessoas nos odeiam por ser cristão, onde pessoas não nos amam por aquilo que nós pregamos e por aquilo que nós vivemos. E eu digo a você, em breve, perseguições aumentarão ainda muito mais. Se você olhar o cumprimento da palavra de Deus, e você olhar o que o sistema tem impregnado e montado, bem-vindo a uma tribulação maior. Se você olhar o sistema do mundo, como tem sido pregado a destruição das nossas famílias, a doutrinação das nossas crianças, abre os nossos olhos para uma tribulação ainda maior que há de vir. E Cristo nos alerta a ela também. Mas Paulo vai dizer que essa tribulação, ela vai produzir em nós algo. Ele diz, sejam pacientes. Quer vencer a tribulação? Seja calmo. Quer vencer a tribulação? Seja paciente. Se você não for paciente, você aumenta a tribulação. Ao invés de você caminhar uma milha para frente, você vai caminhar uma para trás. Toda a tribulação que vir na sua vida, lembre daqui em diante, seja paciente. Creia naquele que faz todas as coisas. As dificuldades nos faz produzir, as dificuldades nos fortalece, as dificuldades nos dá fortalecimento para caminhar. Todas elas nos dão fortalecimento para caminhar. Paulo vai continuar, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Perseverem na oração. Outro ponto de vida que Paulo nos ensina: perseverança. Outro auge da nossa vida que talvez nós não conseguimos alcançar. Porque tudo que nós fizemos ou tentamos fazer, muitas das vezes nós empurramos com a barriga. Na primeira dificuldade nós paramos. Na primeira dificuldade nós chutamos o balde, nós desanimamos, nós já ficamos para baixo, nós já não continuamos. Esse tempo atrás um colega meu chegou em mim e falou assim: Bruno, falei o quê? Como que eu faço para mim conseguir então ler livros? Porque eu sou uma pessoa que gosto e eu aprendi a ler livros. Então eu leio muitos livros e todos eles cristãos. Eu não tenho aptidão para ler outra coisa. Então todos os livros que eu leio são livros cristãos, de autores cristãos. E eu gosto muito, eu desenvolvi esse tipo de coisa na minha vida. Eu lembro que eu não lia nem outdoor. Eu chegava no mercado para fazer compra, eu não via nem preço. Eu catava essa garrafinha aqui e ponhava dentro do carrinho. Meu esposo olhava para mim e falou assim: cara, você não vai ler o valor que está ali? Eu falei: tudo é água. Preciso ler. Não lia a placa, eu não gostava de ler. Na escola a professora falava para minha mãe: o Bruno não lê. O Bruno precisa ler. Eu falava: mãe, ler é muito chato. Até que um dia em um encontro com Deus, eu comecei então a desenvolver esse hábito da leitura da palavra, comecei a desenvolver o hábito de ler livros. E esse amigo chegou e falou assim para mim: Bruno, o que eu faço? Falei: cara, faz o seguinte, pega um copo, coloca um pouco de água, um pouco de açúcar, adicione 2 pitadas de sal, coloca um pouquinho de limão, bata no liquidificador, põe gelo, toma, e você vai começar a ler.
Aí ele olhou para minha cara e falou assim: é verdade? Eu falei assim: claro que não. Não existe algo que você tome, não existe algo que você faça. Existe uma coisa. Ele falou assim: o quê? Persevere naquilo que você faz. Mas como que eu persevero? Eu falo assim: o tempo que você não quiser ler, então é o lugar que você tem que sentar e ler. Quando eu não tiver com vontade, então é agora que eu tenho que sentar e ler. Eu preciso ter meta na minha vida, eu preciso perseguir, eu preciso continuar, eu preciso perseverar. Isso é algo que nós necessitamos fazer. Nós buscamos viver de onda, mas não de perseverança. Nós buscamos viver de qualquer forma, mas nós não entramos em algo e dedicamos em algo. Nós vivemos dentro de uma cultura que ao mesmo tempo que acha que sabe muito, não sabe nada. Porque são pessoas que vêem de tudo, falam de tudo, leem de tudo, mas não têm profundidade em algo. Porque não persevera. Porque gosta das coisas por cima. Se eu saber um pouco disso, eu consigo fazer isso, mas eu não quero me aprofundar nisso. Paulo vai dizer: perseverem, não desista. Mas do que Paulo fala para a gente perseverar? Perseverar na... Perseverar na oração. Eu acho interessante quando Paulo diz na oração. E eu me perguntei para Deus, por que Paulo não disse na palavra? Por que Paulo talvez não disse na palavra e na oração? Porque Paulo estava dentro de um sistema romano, onde Roma na época era extremamente grande, onde Roma na época era desenvolvida, onde o Império Romano era extremamente inteligente, cheio de informações, cheio de táticas de guerra. Eles precisavam não mais de palavra, de inteligência, de entendimento, eles precisavam de intimidade. Nós vivemos numa cultura de muito entendimento, mas pouca intimidade, pastor Felipe. Isso é algo que Deus tem cobrado na minha vida, e a oração é o único meio onde eu obtenho e vivo uma vida de intimidade. Deus não quer pessoas com informação, Deus quer filhos íntimos. É isso que Deus procura. Ele diz: eu procuro verdadeiros adoradores. Ele não diz: eu procuro mestres sábios. Verdadeiros adoradores. A verdade da adoração é homens e mulheres que vivem em intimidade. E nós só conseguimos uma vida de intimidade por meio da oração. Não há outro meio de vivermos uma vida de intimidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42. Nós amamos voltar à igreja do princípio, sim, porque eles nos mostram muita coisa. A primeira igreja que tem na história, vamos dizer assim, Atos, a igreja de Atos em Jerusalém. Em Atos 2, 42 vai dizer que eles perseveravam. Olha que interessante essa igreja. Perseveravam, unânimes, juntos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Sabe algo que era a identidade de Atos e que transformava a vida da igreja? Oração. Você vai ver Paulo preso, Pedro preso, e quem estava orando? A igreja. Você vai ver em todo o tempo a igreja se reunindo na casa da irmã Maria para fazer o quê? Orar. Você vai ver os discípulos de Jerusalém, Paulo e Silas na prisão, o que eles faziam? Oravam. O segredo da igreja, a essência do cristão, está na oração. Não existe filhos sem comunhão. Você já imaginou você dizer: esse aqui é o meu filho, mas eu nunca falei com ele? Como que é o nome do seu filho? Não sei, eu nunca nem falei com ele. Ele nunca nem falou comigo. Como que pode ter relacionamento de pai e filho sem conversa? Como você olha para mim e eu olho para você e digo: eu sou cristão, sem relacionamento com o nosso Pai. Pasmem, estava conversando com o meu pastor esses dias na igreja, e ele falou assim: acabei de passar na frente de uma casa de candomblé na sexta-feira, e eles estavam armando redes dentro para ficar 3 dias
em jejum, sem comer nada, deitado em rede, sem dormir, orando aos santos deles. Aí eu te pergunto, quando você olha esse tipo de coisa, e quando você escuta esse tipo de coisa, se isso não fazer uma mudança interna no seu coração, se você não olhar para a forma do seu cristianismo, e isso não transformar a sua mente, de fato pergunte-se se eu vivo e amo a Cristo de verdade. Se nós somos seguidores de Cristo, Cristo foi o homem na terra, o Deus homem na terra que mais orou. Você vai ver Cristo em todo ponto do Evangelho, separando um tempo para... Cristo multiplicava os pães, subia ao monte para... De madrugada os discípulos procuravam Cristo e onde ele estava? Orando. No final da sua vida, antes de morrer, aonde ele estava? Orando. Porque a oração nos traz vida, a oração nos traz intimidade. Russell Shedd diz que a oração é o oxigênio da alma. Sem oração, nós temos uma alma morta. Sem oração, nós não temos intimidade, nós não temos relacionamento. Sem oração, nós não temos direção. Quer ter uma vida direcionada? Ore. Sabe por que a gente vive perdido na nossa vida? Por falta de oração. Sabe outro ponto interessante? Que a perseverança na oração produz em nós alinhamento de visão com o Pai. Deus procura alinhar o seu coração com filhos, mas Deus só encontra isso em filhos que têm uma vida de intimidade. Um dos preceitos maiores de Deus é alinhar o coração nosso com o coração de Deus. Meus queridos, Deus quer se revelar, mas Deus não encontra homens e mulheres para se revelar. Esse dia eu estava buscando a Deus, eu falei: Senhor, eu preciso de mais de Ti em oração. Não mais conhecimento, mas mais vida de oração, mais intimidade de oração. Deus falou assim: eu estou aqui, eu estou no mesmo lugar, você só precisa me encontrar. Tem vezes que eu falo: Deus, eu estou perdido na minha vida, eu estou perdido no meu direcionamento, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que vai acontecer amanhã. E o Espírito sempre bate no meu coração e diz: fecha a porta do teu quarto e vem aqui que eu mostro o direcionamento para você. Não existe vida de direcionamento sem uma vida de oração. Mas olha que interessante, eu estou até me atendo um pouco mais nesse ponto, porque foi onde Deus tocou mais para mim falar para vocês. Olha que interessante, nós não oramos, nós não perseveramos em oração para que Deus nos escute. Nós perseveramos em oração até que nós escutamos Deus. Não adianta irmos para uma vida de oração esperando que Deus nos escute, mas nós precisamos ir para um ponto e uma vida de oração aonde nós podemos ouvir Deus falar. Porque nós não sabemos orar como convém. E também, antes que você abra a sua boca para falar, Ele já conhecia e sabia tudo o que você iria dizer. Nós precisamos entender esse ponto, que nós não devemos orar para Deus nos ouvir, mas até que nós possamos ouvir Deus. Outra coisa, oração transforma lugares, oração transforma situações, oração transforma vidas. Talvez você está aqui e eu não conheço o teu coração, mas o Pai conhece o teu coração, e talvez você está passando por algo onde você tem se perguntado o porquê das coisas não se transformarem, o porquê das coisas não mudarem. Sente-se um pouco na cadeira da sua casa e repagina e mostra para Deus como está a tua vida, para que você seja transformado. Ore, ore, ore. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai dizer: orar sem cessar.
Nós precisamos perseverar. As coisas elas só acontecem na oração. A oração ela traz unidade com o Pai. A oração ela capacita, a oração norteia, a oração transforma, a oração aviva, a oração alinha, a oração dá força, a oração tira o medo, a oração faz você se tornar e viver filiação. Olha quantos benefícios nós temos em uma vida de oração contínua. Não adianta, meu querido, a gente dobrar para orar somente em tempos difíceis. Não adianta nós termos uma vida de oração somente em tempos que nos convém. Quando é uma tribulação, quando eu estou precisando casar, quando eu quero uma namorada. Eu orava muito quando eu queria uma namorada, depois que eu consegui eu parei. Aí começou a vir outros problemas, aí eu orava por aqueles problemas, e quando Deus realizava eu parava. Só que a minha vida ela dava um passo para frente e 2 passos para trás, um passo para frente, 2 passos para trás. Ao mesmo tempo que eu avançava, eu regredia, até que eu encontrei em Cristo a intimidade necessária para a minha vida. Deus é um Deus relacional. Nós não temos um Deus carrasco, nós temos um Deus relacional. Desde o princípio Deus criou todas as coisas. Então ele chega a Adão, eu acho maravilhoso isso. Ele podia dar nome a todos os animais da terra. Com o poder da tua palavra, eu digo. Aí ia começar o elefante a gritar, eu sou o elefante, eu sou a vaca, pelo próprio poder da palavra. Mas ele diz, Adão, vem aqui, por favor, dê nome a todos os animais que estão aqui. Adão começa a dar o nome a todos os animais. Então vai vir a queda, o homem caiu. Deus vai vir em um homem, Abraão, na terra de Ur dos Caldeus, e vai fazer um chamado a Abraão. Abraão, essa é a tua descendência. Eu quero um relacionamento. Vai passar então Abraão, vai vir os pais, vai vir Moisés, e em todos os princípios da Bíblia, se você ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar um Deus procurando relacionamento. Nosso Deus é um Deus relacional. Quando nós entendemos a relação com Cristo, com Deus, a oração por meio da palavra falada, a intimidade com Cristo, tudo transforma na nossa vida, tudo muda na nossa vida. Nós vivemos uma novidade de vida, nós nos movemos de forma diferente, nós transportamos algo diferente, nós falamos diferente, nós agimos diferente, existe dons exalados através de nós, tudo que nós colocamos a nossa mão prospera, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, será dada como herança, mas por meio de filhos relacionais. Então eu venho convidar você nessa noite, a olhar para esse texto e entender aquilo que Paulo está nos chamando a viver, a olhar para nós e olhar a novidade de vida, sendo pecadores agora libertos, andando em uma novidade de vida, sendo cristãos. Você sabe o que significa cristão? A palavra cristão foi a primeira palavra que apareceu na igreja de Antioquia com Barnabé em Atos. Ali foi chamado pela primeira vez de cristão. Cristão significa pequenos cristos. Quando você ouve e você diz cristão, lembre-se, cristão é pequenos cristos. Então se nós somos continuação, pequenos cristos, daquele que é o mestre sobre todos, como que nós podemos andar como se nós não somos seguidores do mestre? Como que nós podemos caminhar de uma forma que não exala Cristo, que não mostra a vivência de Cristo e a vida de Cristo em nós? Se de fato nós carregamos essa novidade de vida, se de fato nós queremos viver mudança, se de fato nós queremos ser fundamentado em tudo que nós fazemos e em tudo que nós somos na nossa vida, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Direcione a sua alegria, seja paciente em meio às dificuldades,
e persevere na intimidade com o Pai. Se você carregar dentro de você, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, você pode olhar e dizer: Senhor, obrigado, porque hoje eu carrego em mim os fundamentos necessários que transformam, mudam e me dão uma voz. É isso que Deus tem procurado em nosso meio. É isso que Deus mais quer de nós. É isso que Deus quer transformar em nossa vida. Eu lembro quando eu estava lendo Romanos, e quando eu comecei a entender esse princípio com o Pai, e quando eu comecei a aplicar esses princípios na minha vida, muitas coisas começou a ser transformada. Muitas portas começaram a ser abertas. Muitas dificuldades começaram a ser solucionadas. Muitas expectativas que eu tinha, Deus começou então a se mostrar, a se revelar, a transformar, a indicar o caminho, a mostrar a visão e alinhar a minha vida com a vida do Pai na terra. Amém? Siga esses princípios na sua vida e seja mais do que vencedor. Siga esses princípios na sua vida e prospere, seja abundante, seja mais, porque Deus te chamou para ser mais. Deus te chamou para um relacionamento. Deus te chamou para uma mudança de vida. Chega amanhã na segunda-feira no seu trabalho e diga assim: a partir de hoje eu caminho sobre fundamentos diferentes. Sabe aquela pessoa que está do seu lado que você fala assim: eu não queria encontrar contigo hoje, mas hoje eu começo então a caminhar sobre fundamentos diferentes. Uma semana vitoriosa para você, uma semana transbordante para você, uma semana de boas notícias para você, mas em tudo, uma semana de profundidade em Cristo, na vida de Cristo para você. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar contigo. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque tu és maravilhoso, porque tu és grandioso, e não há outro como tu. Deus, obrigado porque na epístola que o Senhor inspirou Paulo a escrever aos Romanos, no capítulo de número 12, aonde o Senhor nos mostra através da inspiração de Paulo, como viver uma novidade de vida, como de fato ser transformado. Obrigado, Senhor, porque a partir do verso 9, nós começamos a entender virtudes e vidas que nós precisamos para caminhar em Ti e sermos abundantes, tanto espiritual como físico e como material. Obrigado, Senhor, pelos fundamentos que o Senhor revelou a nós, que a nossa alegria de fato esteja, Senhor, fixada na esperança do Senhor. Pai, que nós possamos ser perseverantes na oração, que nós possamos ser, ó Pai, pacientes em meio a tribulações, entendendo que elas nos moldam e nos dão uma vida direcionada em Ti. Deus, obrigado por estar aqui com essa igreja linda, Senhor, na presença do Senhor, com esses irmãos que faz parte de um rebanho a qual encontraremos contigo. Senhor, abençoa-os de forma grandiosa, que essa semana seja transformadora, que essa semana seja avivada, que essa semana seja mudada. Senhor, venha entrar nas causas de cada um que aqui está. Senhor, venha trazer respostas às pessoas que aqui estão. Senhor, venha aliar, venha, Senhor Jesus, mostrar visões, venha alinhar propósito, venha transformar e mudar as nossas vidas. Pai, nos leva à intimidade contigo, porque é isso que o Senhor quer mais do que todas as coisas, um relacionamento com filhos e filhas verdadeiros, que nós possamos chegar mais perto do Senhor, que nós possamos, ó Pai, não nos contentar com as águas pelo tornozelo, com as águas pelos joelhos, pelos lombos, mas que nós possamos de fato chegar ao ponto onde não conseguimos mais andar, mas mergulhar no Teu rio de poder, mergulhar no Teu rio de amor, mergulhar no Teu rio abundante. Envia-nos segundo a Tua obra e a Tua vontade, leva-nos, ó Deus, ao direcionamento correto, tira de nós na prensa de azeite
aquilo, Senhor, que não convém a nós, arranca a casca da nossa vida, que possa ser extraído de nós a melhor essência, o melhor suco, o melhor da nossa vida. Que o peso, ó Pai, de carregarmos o nome de pequenos cristos na terra, seja de fato como discípulo do Senhor, como vida do Senhor. Nos dê fundamentos necessários para viver, nos dê fundamentos, Senhor, verdadeiro, para que nós possamos apoiar, e então, ó Pai, passarmos essa pequena, curta vida, fixados e formados em Ti, entendendo que na terra, ó Pai, é lugar de passagem, não é lugar de estabelecermos, mas é lugar de passagem, somos peregrinos, e que nessa peregrinação nós possamos viver da melhor forma, e que naquele grande dia possamos nos apresentar diante do Senhor, obtendo frutos verdadeiros, obtendo uma vida verdadeira, a ser desenrolada diante dos Teus olhos, e que possamos escutar de Ti: seja bem-vindo, filhos meus, ao lugar que vos está preparado desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, que a honra, a glória, o poder, a majestade seja dado a Ti para todo sempre. Tu és digno do louvor, e só o Senhor é santo, 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 e toda a terra está cheia da Tua glória. Assim eu Te louvo, Te agradeço e Te exalto, para todo sempre, ó Deus. Junto nós podemos dizer amém, amém. Uma salva de palmas àquele que é merecedor. Aleluia, glória a Deus. Quando for abençoado, diga amém. Eu tenho certeza que hoje foi uma chave que virou no teu coração, na tua mente, porque através do relacionamento bom com o Senhor, nós vamos alcançar bons relacionamentos com o próximo. Então, se você tem um relacionamento incrível com Deus, e talvez você não tenha um relacionamento incrível com Deus, hoje é uma oportunidade de você viver dias incríveis com o Pai. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém. Vamos se colocar de pé, vamos se alegrar. Deus abençoe a tua vida, você que esteve com a gente aí online até agora. Que bom que você esteve cultuando com a gente. Palavra abençoadia do nosso irmão, foi uma bênção. No meu coração falou, no seu coração falou, diga amém. Diga glória a Deus mais forte. Glória a Deus, aleluia. Deus, obrigado, Jesus, por esse momento, obrigado por esse culto, esta maravilha que o Senhor nos proporcionou, que é a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque esse alimento nos sustenta e nos traz ânimo, mesmo em meio à dificuldade. O Senhor tem falado conosco. Aprendemos hoje, Pai, que nas dificuldades, no deserto, é onde o Senhor nos traz uma resposta, mas o Senhor quer uma continuação, uma continuidade de um relacionamento contigo, Pai. Obrigado, porque o Senhor é bom. Aleluia. Você pode dizer amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Domingo que vem, ó, presta atenção. Domingo que vem nós estaremos novamente aqui presencial e online. Nós teremos o nosso batismo no mês que vem. Eu só estou esperando a data de um calorzinho legal, porque nesse frio para batizar, rapaz. Então, vamos esperar passar esse friozinho que já está passando, né? Hoje já fez um calorzinho legal. No meio do mês que vem, provavelmente, nós vamos ter pessoas para ser batizadas. Você que não se batizou ainda, aproveita. Você que está online também aproveita. Me procura e comece, porque o Senhor quer o teu primeiro passo, aceitar Ele como Senhor Jesus e Salvador da tua vida, e se batizar, limpar do pecado, morrer o velho homem, nascer de novo. Diga glória a Deus aí, ó. É muito maravilhoso isso, tá? Então, fique informado. Nas redes sociais também eu vou colocar, mas no nosso grupo exclusivo também eu vou colocar o local, a data, tudo certinho lá. E quarta-feira tem o nosso estudo bíblico aprofundar. Quarta-feira agora teve um problema, mas quarta-feira nós estaremos de volta. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe vocês e até domingo que vem.